Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula que vamos falar sobre a aplicação da lei processual no tempo e no espaço. Vocês obviamente lá em Direito Penal, vocês estudam a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. É uma matéria um pouco mais aprofundada, com um maior número de requisitos, né? E eu vou pedir que vocês então tragam todas essas informações que vocês têm lá do Direito Penal aqui para o nosso processo. Nós vamos começar falando sobre a aplicação da lei processual penal no tempo. O artigo 2º do Código de Processo Penal, ele traz com relação a como que a norma processual penal deverá ser aplicada. E quando a gente fala isso a partir do momento em que a lei processual penal ela entra em vigor, né? Como que deverá se comportar a sua aplicação. E nós, no processo penal, adotamos o princípio do tempus rege actum, ou seja, o tempo rege o ato. Quer dizer que, a partir do momento em que uma norma processual ela entra em vigor, ela imediatamente passa a ser aplicada. Veja bem, diferente do processo do direito penal, diferente do direito penal, eu estou com processo penal na cabeça, nós não analisamos aqui se ela é mais benéfica, se ela é mais prejudicial ao réu. Por quê? Porque nós estamos falando de regra de procedimento, tá? E quando falamos de regra de procedimento de uma forma pura, ela simplesmente vai dizer, olha, vai ter a citação depois do recebimento da denúncia, nós vamos ter a resposta à acusação e depois uma audiência, o prazo vai se modificar. Então veja bem, isso não altera com relação a como a punibilidade, a questão do status libertatis do indivíduo não se altera, não fica nem pior e nem melhor. Por quê? Porque a norma procedimental, o processo penal puro, ele só visa como que será feita a aplicação em concreto da norma penal. Então, por isso que, quando eu falo de norma processual penal, eu vou estar falando do tempus rege actum. Assim que entrar em vigor, ela já é colocada em ação, tá? Mas, pessoal, então, por isso que a gente não faz o juízo de valor de é melhor ou é pior. Contudo, nós temos algumas normas processuais que são consideradas mistas ou híbridas. Por quê? Porque ela tanto traz norma de procedimento, quanto ela traz também notas de direito material. Então, ela é híbrida. Ela tem caráter processual, mas também ela tem caráter material. E por ter este caráter híbrido, quer dizer que nós vamos ter que ir lá para a regra de direito penal e verificar. Esta norma híbrida, ela é mais benéfica ou prejudicial ao réu? Aí sim, nós faremos esse juízo de valor. Por quê? Porque se ela for mais benéfica, ela poderá retroagir, conforme, inclusive, previsão constitucional em que a norma penal mais benéfica, ela retroage para alcançar todos os fatos que ocorreram antes dela entrar em vigor, tá? Então, o que é importante nós lembrarmos? Vamos colocar aqui, ó. Se a norma, tá, ela for penal, nós vamos dizer que a lei mais benéfica, ela retroage. Vou tomar aqui. Quando eu falo da norma processual apenas, eu vou aplicar o meu princípio, do tempo rege o ato. Ou seja, aplicação imediata sem análise de ser mais benéfica ou não.
Agora, se a norma for mista, ou seja, ela tem tanto o processo quanto o direito material, aí ela vai seguir a mesma norma aqui. A lei mais benéfica retroage. Tá? Um exemplo de uma norma híbrida é o artigo 366 do Código de Processo Penal. Então, quando uma pessoa ela é citada, então, o Ministério Público, vamos deixar uma forma simples, quando o Ministério Público ingressa com a ação, apresenta a denúncia, o juiz irá recebê-la ou não, mas com o seu recebimento, ele determina a citação do réu para que ele apresente a sua resposta, como se fosse no direito civil a contestação. Só que a pessoa precisa ser citada e essa citação dentro do processo penal, ela precisa ser pessoal. Só que se a pessoa não for encontrada, ela será citada por edital. Bom, até aqui eu estou falando apenas de norma de processo, não é? Como ela vai ser citada, como que o processo vai seguir. Contudo, o 366 ele diz o seguinte: se a pessoa citada por edital, processo, não for encontrada, nós vamos ter a suspensão do prazo prescricional e a suspensão do processo. Suspensão do processo é norma processual. Se ele falasse assim, a pessoa que não for encontrada para ser citada pessoalmente, e nem comparecer lá no prazo dado pela lei, então terá o processo suspenso. Isso deixaria a norma processual. Ponto. Simplesmente aplica daqui para frente e vai. Contudo, ele vem e diz o seguinte, que a prescrição também estará suspensa. E a prescrição, ela tem linha direta com o status libertatis do indivíduo. Porque se a prescrição está suspensa, isso quer dizer que dá mais tempo para o Estado exercer o seu ius puniendi, o seu direito de punir. Por isso, é uma norma híbrida. É uma norma que também tem um caráter penal, porque está diretamente ligado à prisão ou não do indivíduo. Tá? Então, neste caso, ela vai ser uma norma que vai retroagir para atingir os casos anteriores ou não. Tudo vai depender se ele vai ser mais benéfico ou não ao réu. Tá? No caso de suspender a prescrição, obviamente que não é favorável ao réu, é favorável apenas ao Estado. Tudo bem? Então, com relação à aplicação da lei penal no tempo, da lei processual penal no tempo, é isso. Mas nós também temos a aplicação da lei processual penal no espaço. Então, nós vimos isso, nós não, vocês viram isso em direito penal, que vai trazer lá no artigo 5º, ele começa a falar sobre o que é o território. Porque aqui, quando a gente fala da aplicação da norma processual penal no espaço, nós estamos perguntando assim, em qual estado, em qual país soberano, em qual estado soberano vai ser aplicado? A única coisa que ele quer dizer é o seguinte, no Brasil, nós vamos aplicar qual? Nós vamos aplicar como regra o processo penal. Então, o Código de Processo Penal, para como regra, os crimes praticados dentro do nosso território terão como procedimento a ser aplicado para a aplicação da lei penal o Código de Processo Penal. Por que eu falo como regra? Porque o artigo 1º, ele traz as suas exceções. Então ele vai dizer assim, olha, como regra, se um crime é praticado dentro do Brasil, qual o processo penal que será aplicado? O nosso processo penal, o Código de Processo Penal brasileiro. Mas se um embaixador praticar um delito aqui no nosso país, nós vamos ter que ver os nossos tratados e convenções internacionais, porque via de regra ele irá responder lá no seu país de origem, não pela gente. Um crime militar é praticado aqui no Brasil, não é o nosso Código de Processo Penal, existe o Código de Processo Penal Militar. Tá bem? Então, como regra, o crime praticado dentro do nosso país terá a aplicação do nosso Código de Processo Penal. E aí nós nos socorremos ao artigo 5º do Código Penal para dizer
o que é considerado o território brasileiro, aonde será aplicado o nosso CPP. Ele vai dizer, olha, é toda aquela porção de terra, de ar e de mar que vai estar dentro das fronteiras, inclusive os lagos, os mares que estão aqui dentro. Nós também temos o mar territorial, que são aquele contado até 12 milhas da maré mais baixa. Então, isso é o nosso espaço e todo o espaço aéreo que o recobre. Mas nós também temos o território por ficção, em que vai dizer o seguinte, olha, também será considerado território brasileiro, além daquilo que obviamente nós sabemos que é, aquilo que está a porção de terra dentro da fronteira, todos os lagos que estão aqui dentro, o mar territorial e todo o espaço aéreo que recobre esse espaço será nosso. Mas será nosso também quando? Nos casos das embarcações, que estão propriedade do governo ou a serviço do governo, aonde quer que elas se encontrem. Então, essas embarcações e aeronaves, quando de propriedade do Brasil, propriedade do governo, a gente está falando, ou a serviço do governo brasileiro, ele terá esse status de território. Então, não importa aonde o crime aconteça, se estiver dentro desta aeronave, ele pode estar sobrevoando a Rússia, ainda assim será território brasileiro. Aplicação da lei penal brasileira, com aplicação concreta, instrumental do Código de Processo Penal brasileiro. Tá bem? Agora, nós também nos socorremos lá do Código Penal do artigo 7º. E o artigo 7º, ele traz para nós os casos de extraterritorialidade, que são o quê? Aqueles crimes que são praticados fora do nosso território, porque lembram-se lá do direito penal, agora lembra que eu pedi para vocês se ocorrerem lá daquelas aulas. Então, nós adotamos a teoria da ubiquidade, quando falamos da aplicação da lei penal no espaço, ou seja, será considerado praticado um crime no nosso território se a ação começou aqui e o resultado fora, ou se a ação começou fora e o resultado aconteceu aqui, ou deveria ter acontecido aqui. Tudo isso é considerado que atingiu o nosso território. E se atingiu o nosso território, a nossa lei penal será aplicada. E se a nossa lei penal será aplicada, obviamente o Código de Processo Penal também. Isso é o que nós falamos de territorialidade. Agora, nós também temos a extraterritorialidade, lá do artigo 7º, e que vai dizer, olha, o crime ele é praticado totalmente fora do nosso território. Totalmente. Aonde o crime foi praticado? Espanha. Ponto. Ação e resultado foram lá. Não chegou perto do nosso país. Contudo, o artigo 7º diz, olha, veja bem, existem algumas situações em que mesmo que o crime aconteça fora do nosso território, nós teremos interesse em aplicar também a nossa lei. Porque veja bem, nós estamos falando de dois estados soberanos. Não é porque o Brasil quer aplicar a sua norma, a sua lei penal, que a Espanha vai virar e falar assim, não, então tá, pode ficar para você. Não, ela também terá o direito de aplicar a sua norma. Tá? Aí a pergunta que se faz é, se um crime praticado fora do Brasil, como por exemplo, crime contra a vida do presidente da República fora do Brasil, o crime de atentar contra a vida de alguém na Espanha é crime, mas para nós, como é o nosso presidente, nós vamos também aplicar a nossa lei. Nós vamos aplicar a nossa lei penal e nós vamos aplicar também a nossa lei de processo penal. Então, a extraterritorialidade do artigo 7º, ela vai, além da aplicação da lei penal, ela também irá acompanhar a aplicação da lei processual penal, tá? Então aqui o que nós temos que lembrar? Nós temos que lembrar o artigo 5º do Código Penal, que traz o conceito de território. Nós temos que lembrar também do artigo 7º do Código Penal, que traz as hipóteses de extraterritorialidade.
E nós vamos lembrar que se na extraterritorialidade nós aplicamos o Código Penal quando o crime é praticado fora do Brasil, nós também iremos aplicar o nosso Código de Processo Penal. Então, Código de Penal mais Código de Processo Penal para crimes praticados fora do Brasil. Tá bem? Pessoal, quando a gente fala de norma de aplicação, né, a norma processual aplicada no tempo e no espaço, nós não temos como estudar sem lembrarmos da lei penal no tempo e no espaço. Ah, então vão lá ao Código Penal, vão lá às aulas de direito penal, né, tragam todos esses conceitos com você, que daí o estudo deste tópico em específico se torna muito fácil. Tá bem? Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês e até uma próxima.